Olá, meu nome é Érica e eu vou falar um pouco sobre a histologia, que são os tecidos do nosso corpo humano. Bom, então quando várias células semelhantes estão unidas e desempenham uma mesma função, dizemos que elas constituem um tecido. De forma mais simples, podemos dizer que a célula é a unidade fundamental do corpo. Várias células iguais formam os tecidos. Vários tecidos formam os órgãos que realizam uma determinada função. E a junção de vários órgãos formam os sistemas, onde a união de todos os sistemas formam o organismo. O corpo humano é formado por 4 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vale lembrar que os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual com a sua função. Tecido epitelial reveste a superfície externa do corpo, a pele e os órgãos como o fígado, pulmão e rins, e as cavidades corporais internas. O tecido epitelial apresenta como características proteção da pele, absorção de substâncias úteis, epitélio do intestino e a percepção de sensações da pele, dependendo do órgão aonde se localizam, ausência de espaço entre as células, ausência da vascularização, que é a formação dos vasos sanguíneos, e não sangram quando feridos, e a grande capacidade de renovação celular. Então, sua função principal é proteger o corpo contra a penetração de micro-organismos, substâncias químicas e agressões físicas. Ele se encontra recobrindo o corpo externamente e a superfície interna dos órgãos ocos, como estômago, ouvido, nariz, pulmão, boca, útero, bexiga, entre muitos outros. Além disso, ele é o responsável pela formação de glândulas, fígado, pâncreas, glândulas salivares, etc. Os epitélios podem ser classificados quanto ao número de células. Quando os epitélios são formados por uma só camada de células, são chamados de epitélios simples ou uniestratificados. Já os formados por mais de uma camada de células são chamados estratificados. Também existem epitélios que, apesar de formados por uma única camada celular, têm células de diferentes alturas, o que dá a impressão de serem estratificados, por isso eles costumam ser denominados pseudoestratificados. Quanto à forma das células, os epitélios podem ser classificados em pavimentosos, quando as células são achatadas, cúbicos, quando as células têm formas de cubo, e prismáticos, quando as células são alongadas. Uma curiosidade que eu achei interessante é que, considerando o corpo inteiro, a pele de uma pessoa chega a pesar 5 kg. É, portanto, o maior órgão do nosso corpo. O tecido conjuntivo, então, é constituído por células e abundante matriz extracélulas. Tem a função de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por 2 tipos de proteína, colágeno e a elastina. De modo que suas células são bem diversificadas quanto à forma, tamanho e funções, o tecido conjuntivo é dividido em tecido adiposo, é o tecido no qual a gordura está armazenada. Este tipo de tecido tem como principal função o isolamento térmico do corpo, sendo assim um depósito de reserva de energia. Este tecido se localiza principalmente embaixo da pele. Apesar disso, pode-se notar que uma pessoa magra sente mais frio que uma pessoa gorda, devido a pessoa gorda possuir mais tecido adiposo que uma pessoa que é magra. Já o tecido cartilaginoso, ele é um tecido firme e flexível. Sua função é de sustentação e revestimento, por exemplo, a orelha, o nariz, a traqueia. Além disso, a cartilagem garante a redução dos impactos externos e atrito entre os ossos. A cartilagem humana possui cor cinza ou branca. Existem 3 tipos de cartilagem: a cartilagem hialina, cartilagem elástica e a fibrocartilagem. A cartilagem hialina. São bem resistentes e fortes, pois são formados por densas fibras colágenas. Estão presentes nas extremidades de ossos, nas articulações. Presenciam-se também no nariz, brônquios e traqueia. A cartilagem fibrosa, então, ela possui pouca quantidade de matriz gelatinosa em sua composição. Ela é formada por fibras colágenas de alta densidade, portanto, ela suporta altas pressões. Podemos encontrar esse tipo de cartilagem na mandíbula e nos meniscos do joelho. A cartilagem elástica, então, ela é composta por grande quantidade de fibras de elastina.
ela é muito flexível e leve, está presente na orelha, laringe e epiglote. Possui pouca quantidade de colágeno. O tecido ósseo, então, ele é um tecido rígido, rico em sais minerais, cálcio e colágeno, tornando os ossos mais resistentes. Sua principal função é a sustentação do corpo, ou seja, forma os ossos, que em conjunto formam um nosso esqueleto. E o tecido sanguíneo, então, ele é formado por diversos tipos de células. Ele possui a função de defesa do organismo e transporte de nutrientes. Vale lembrar que o sangue é um tecido sanguíneo composto de hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. O outro tipo de tecido, que é o tecido muscular, ele é formado por células alongadas e capacitadas em contração, estando assim relacionado com a nossa movimentação, a nossa alimentação e até com os batimentos do nosso coração. Os tecidos musculares são divididos em tecido muscular liso, tecido muscular esquelético e o tecido muscular cardíaco. O tecido muscular liso ele também é chamado de tecido não estriado. Ele apresenta contrações involuntárias, sendo encontrado no útero, bexiga e intestino. O tecido muscular esquelético ele recebe esse nome pois a maior parte desse tecido está junto ao esqueleto, permitindo a movimentação do corpo. Possui células longas, presença de estrias transversais e movimentos voluntários. E por fim, então, o tecido muscular cardíaco, que ele é encontrado no coração. Esse tipo de tecido ele possui movimentos involuntários, sendo formado por células longas e cilíndricas. Apresenta contração muscular rítmica, forma a musculatura do coração e os batimentos cardíacos, e mantém também a circulação do sangue no nosso corpo. E por fim, então, o último tecido, que é o tecido nervoso. Então, ele é formado por células que constituem o sistema nervoso central e periférico, o cérebro, a medula espinal e os nervos. Apresenta células longas e estreladas, que possuem a capacidade de transmitir impulsos nervosos, processando de diferentes informações. Graças, então, ao sistema nervoso, a gente consegue realizar nossas atividades corporais. Também, entre outras funções, destacam-se receber os estímulos externos e internos, transformar os estímulos recebidos em impulsos nervosos, passar esses estímulos nervosos para os órgãos e tecidos responsáveis para executar as ações necessárias, controlar a maneira direta e rápida as principais partes do corpo e também permite aos seres humanos a interação com o meio ambiente e os outros seres vivos. Então, entre uma das curiosidades são que os vegetais não possuem tecido nervoso, pois isto é exclusivo dos animais. Bom, então esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado dos resumos dos tecidos e eles são importantes porque eles constituem cada parte do nosso organismo. Então, é isso, muito obrigada pela atenção.